Veja no ICL Notícias, segunda edição. De igual para igual. Lula dá entrevista no Palácio do Planalto e responde às ameaças de Trump de colocar mais taxas sobre produtos brasileiros. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil. E presidente não passa pano para Kassab e sai em defesa do ministro Fernando Haddad. Eu acho que o Kassab foi injusto com o significado do companheiro Haddad no Ministério da Fazenda. Trump politiza a tragédia aérea. Sem conclusões da investigação, presidente dos Estados Unidos culpa políticas de diversidade por colisão de helicóptero e avião em Washington. The FAA's diversity push includes focus on hiring people with severe intellectual and psychiatric disability. That is amazing. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar e nós estamos ao vivo nos canais da Voz Trabalhadora, do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no YouTube e também na Pop TV, no Rio Grande do Sul. Boa noite para você que está chegando agora com a gente nessa quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2025. Parece que não, mas vai acabar janeiro, né? Chico Sá, Juliano Medeiros, boa noite para vocês. Estamos chegando ao fim do janeirão. O janeirão cheio de coisas pelo mundo todo e aqui também. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um acidente em Washington, D.C., na noite dessa quarta-feira. Mas antes disso, assunto que saiu agora. Breaking news. Breaking news, exatamente. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo cassando o diploma da deputada Carla Zambelli, deputada federal de extrema-direita do PL, por uso indevido dos meios de comunicação e abuso de poder político, Juliano. 5 votos a 2, o TRE de São Paulo, né, Chico, que é um pouco avesso a caçar mandatos, né? Aliás, não caçou até agora sequer o mandato do Pablo Marçal, depois da barbaridade que fez na última eleição. Belo exemplo, né? Exatamente. Aqui para a Prefeitura de São Paulo e que agora caça o diploma para os nossos espectadores, nossa audiência do ICL. Caçar o diploma é caçar o mandato. Né? Cabe recurso, ela vai recorrer, mas é uma maioria substantiva. 5-2. 5-2 e eu diria, não há boas notícias no TSE, porque a Carla Zambelli, ela já foi multada diversas vezes em decisão do plenário do TSE pelos mesmos motivos. Exatamente. Com votos muito enfáticos da Carmen Lúcia, do Floriano de Azevedo e do Raul Araújo, mas sempre perdendo, só votavam a favor dela o Cássio Marques, e nada mais. Uhum. Então, o ambiente no TSE para esse julgamento é muito favorável à confirmação da cassação. Porque ela já foi condenada no festival de fake news que ela promoveu. Uhum. Tem uma fake news que está nesse pacote do TRE aqui de São Paulo e que ela já foi condenada por essa fake news lá no TSE, que é a de que os eleitores, ao acessar o QR Code, teriam uma recomendação de voto em Lula. Uhum. Isso que fez um estrago gigante na época. Uhum. É porque a gente acaba esquecendo, porque ela fazia fake news diárias, então a gente acaba esquecendo. Claro. Então, a confirmação é muito quase certa, sabe? No sentido de o TSE já julgou no varejo vários casos que estão no pacote do TRE aqui. Uhum. E lembrando, Chico, Gabi, que essa cassação não diz respeito àquele ato de violência que ela, isso é importante. Ela teve, né? Que foi sacar uma arma e ir atrás de uma pessoa, porque ela ouviu algo... do jornalista Luan Araújo. O Luan Araújo, exatamente, né? E o jornalista aqui de São Paulo, que até deu entrevistas na época, estão aí as imagens de tudo que aconteceu, né? Não é por isso que ela foi cassada, porque em relação a esse episódio, ela responde numa ação no
STF, né? Uma ação penal, se eu não me engano. Agora, no caso da cassação de hoje, tem a ver exatamente com o que o TRE considerou uma rede de desinformação, ou seja, que ela constituiu com seus apoiadores e aliados uma rede de desinformação para questionar o sistema eleitoral, para difundir fake news, mentiras. Olha, talvez seja aí a primeira deputada federal que possa ser cassada pela Justiça Eleitoral. Nós temos o Alexandre Silveira e outros, né? Mas a primeira deputada federal que pode ser cassada por difundir fake news. Importante, então, o TRE tornando a Zambelli inelegível por 8 anos, por uso indevido dos meios de comunicação, abuso de poder político. O que o tribunal entendeu dessa história, né? Que a Zambelli divulgou mentiras sobre a eleição de 2022. É importante você fazer essa distinção, mas também diz respeito às eleições, como notícias falsas, manipulação de urnas eletrônicas e tal. Mas cabe recurso, reforçando isso, porque ainda o Tribunal Superior Eleitoral pode decidir a favor da Carla Zambelli, a depender. Mas, como explicou o Chico, é muito difícil isso acontecer, o currículo dela não vai favorecer nada lá. Ela no varejo lá, o TSE já a multou diversas vezes. Então, imagina, Caio, o mesmo caso nos mesmos juízes do TSE, nos mesmos ministros, eles já sabem, é uma música conhecida para eles. É uma fake news, é um festival de fake news que já passou por eles têm conhecimento dessa causa, então é um julgamento até fácil para ser feito em Brasília. E o precedente que se abre, eu acho que isso é importante também, né? Porque nós temos, assim como a Carla Zambelli, uma dezena, Chico, Gabi, de deputados que difundiram mentiras no período das eleições sobre as urnas eletrônicas, sobre o sistema eleitoral, né? Parte deles tem contra si ações eleitorais em curso, movidas por diferentes partidos parlamentares, nesse caso é uma ação do PSOL, né, de São Paulo. Poderiam ter outras ações aí, país afora, contra outros deputados bolsonaristas que também difundiram fake news durante as eleições. E se ela for cassada, realmente, quer dizer, cassada ela já está, né? Mas se a cassação for confirmada pelo TSE, ela pode ainda fazer recursos ao STF, etc., mas ela já perde o mandato com a confirmação do TSE e, instantaneamente, isso abre um precedente para que outros bolsonaristas que passaram 2022 inteiro difundindo mentiras... Tem uma fila aí, e a fila não é pequena, né? Uma lista é longa, né, Chico? Sim. De parlamentares que podem também ser vítimas de cassação. A bancada bolsonarista pode ficar bem desfalcadinha na Câmara, viu, Chico? Total. Até de admirar, né, o tempo que demora uma cassação de uma parlamentar da estirpe, assim, da Carla Zambelli, né? Porque ela repetiu, ela adotou a fake news como trabalho diário. Ela cumpriu um mandato inteiro, né? Passou o mandato inteiro mentindo e já tem mais 2 anos do segundo mandato completo. Então demora demais. A relação com o hacker de Araraquara, a gente tem... a ficha é muito longa, Meu Deus do céu. Você tem uma capivara que eu vou te contar. O moderadíssimo Tribunal Eleitoral de São Paulo. Para o TRE de São Paulo caçar alguém, olha, ela caprichou. É uma boa observação. A gente vai continuar acompanhando essa história, trazendo atualizações para vocês, mas hoje a gente teve entrevista coletiva, uma longa coletiva do presidente Lula. A Elô Vilela acompanhou tudo diretamente lá de Brasília e vem para a gente contar aqui toda essa história. A gente começa falando de temas internacionais, de economia, de política. Tem bastante coisa aí para a gente discutir, né, Elô? Boa noite para você. Boa noite, Gabi. Boa noite, Juliano e Chico. Pois é, foi uma longa conversa, 10 perguntas, e no final 2 de quebra, e então o presidente estava muito bem disposto. Acho que no geral foi uma excelente conversa, mas vamos começar com essa história do Trump, que eu achei bastante interessante. Vamos nessa, Elô. Quando o Lula falou das ameaças do Trump de taxar os produtos brasileiros, a gente tem a fala do presidente Lula a respeito disso. Vamos começar por aí, então. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples, não tem nenhuma dificuldade. Veja, eu já governei o Brasil com um presidente republicano, já governei com um presidente democrata, e a minha relação é sempre a mesma.
A minha relação é uma relação de um Estado soberano com outro Estado soberano. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Tá? É só isso. Se isso acontecer, está de bom tamanho. A nossa exportação com os Estados Unidos não é essa supremacia que as pessoas pensam que é. Ele é superioritário com relação ao Brasil, é mais ou menos 40, 45 bilhões, sabe? E nós, sabe, temos que procurar manter isso e melhorar. Da minha parte, o que eu quero é melhorar nossa relação com os Estados Unidos, exportar mais se for necessário, importar mais se for necessário, e a gente manter a nossa relação, que é de 200 anos. Eu, sinceramente, é isso que eu penso, é isso que eu espero. Não me preocupo se ele vai brigar pela Groenlândia, se ele vai brigar pelo Golfo do México, se ele vai brigar pelo Canal do Panamá. Ele só tem que respeitar a soberania dos outros países. É isso. Elô, eu queria chamar a atenção, tem um ponto aí que eu achei interessante, que assim, é num tom mais diplomático do que foi o Petro, mas e também porque o Petro tinha uma proposta concreta ali do Trump falando, vou taxar em 25%, depois falando, não, depois a gente vai dobrar, vai ser 50%. Mas o tom foi parecido, né? Se taxar o Brasil, a gente vai responder na mesma moeda, né? Reciprocidade, uma palavra simples e objetiva que diz tudo. Botou 5, eu boto 5. Botou 10, eu boto 10. Pronto, é simples assim. Eu achei muito interessante, porque é muito tranquilo, muito firme, muito objetivo. Como a gente sempre vê o presidente Lula na sua relação com todos os países, especialmente com os Estados Unidos, que eu tive oportunidade de observar de perto, desde a primeira vez que ele foi aos Estados Unidos como presidente. Isso me chamou demais a atenção quando eu o vi na Casa Branca sentado no Salão Oval, a atitude dele com o presidente, na época era o Bush, se não me engano, e a maneira como ele se comportava dentro da Casa Branca me chamou muita atenção, com o total domínio de quem é um presidente da República de um outro país. E conversando de igual para igual. Então isso eu achei muito interessante, porque às vezes a gente vê presidentes chegarem lá naquele salão oval e se sentirem assim um pouco acanhados, sabe? De estarem diante do presidente dos Estados Unidos. Nem de longe isso passou pelo Lula. Então eu acho que é o mesmo recado, é o recado de sempre. Eu sou o presidente do Brasil, você é o presidente de um outro país e por isso nós conversamos de igual para igual e temos que nos respeitar, porque nossos povos nos escolheram. Ponto, acabou, é só isso. Não, o Lula no tom certo aí, né? Eu acho que não tinha... Parece muito com o que falou o Petro na Colômbia, viu, Elô, né? Só que com ali o filtro Itamaraty, sem a poética, nem ali um tom mais politizado, assim, olha, respeite a Colômbia. Num tom mais ameno, mas o conteúdo foi a mesma história. A gente segue falando a respeito disso. Você quer aumentar, Juliana? Não, acho que é isso. O Lula confirma o tom que nós vimos na última semana, do Itamaraty, do ministro Lewandowski, né? Quem esperava que o Lula fosse fazer provocação ao Trump, fosse ampliar o desconforto, não entendeu quais são as prioridades do governo brasileiro. O governo brasileiro tem problemas domésticos para resolver, tem questões internas importantíssimas, né? É óbvio que o presidente Lula é solidário com os ataques que os países latino-americanos, que os povos latino-americanos estão sofrendo, mas o papel dele nesse momento é dar o recado claro, objetivo, como deu, sem ampliar a crise que já está se arrastando aí pelas últimas 2 semanas. Que era a prioridade, né, do Itamaraty. Ele falou meio uma coisa que o Planet Hemp sempre falou: detone, mas mantenha o respeito. Detone, mas mantenha o respeito. Foi por aí. É isso, e não tinha por que falar de outra maneira, né? Porque a pergunta para ele foi qual era a relação dele com o Trump, se ele tinha a intenção de ligar para o Trump. Ele falou, não, mandei uma carta quando ele foi eleito, dando os parabéns, desejando tudo de bom, e acabou. Eu não tenho nenhuma conversa marcada com ele, até porque a gente não tem nada para tratar no momento. Quando houver interesse, a gente conversa. Sim. Então, eu acho que é isso mesmo. Foi um tom bastante correto, na minha opinião.
É isso. Exato. Eu perguntei aqui se vocês tinham mais comentários, porque eu queria virar um pouco a página para falar de uma certa provocação que foi respondida pelo presidente do PSD, o Gilberto Kassab. A gente falou ontem sobre isso aqui, né? Que o Kassab ontem falou que o ministro Fernando Haddad da Fazenda é fraco. Ele usou essa palavra para descrever o Haddad e que se a eleição fosse hoje, o Lula não ganharia. E aí, gente, eu vou colocar o vídeo, não precisa dizer mais nada. Vamos assistir. Quando eu vi a história do companheiro Kassab, eu comecei a rir. Porque como ele disse, se a eleição fosse hoje, eu perderia. Eu olhei no calendário e percebi que a eleição vai ser só daqui a 2 anos. Eu fiquei muito despreocupado, porque hoje não tem eleição. Segundo, eu acho que o Kassab foi injusto com o significado do companheiro Haddad no Ministério da Fazenda. É importante a gente lembrar, eu posso não gostar pessoalmente de uma pessoa, eu posso ter crítica pessoal àquela pessoa, mas não reconhecer que o companheiro Haddad começou o nosso governo coordenando a PEC da transição, porque a gente não tinha dinheiro para governar o país em 2023. Gente, eu não me aguento com o companheiro Kassab. Companheiro Kassab. Nosso Ricardo Gouveia imita muito bem o Kassab. Eu ri. Eu ri, foi muito bom, né? E eu acho, gente, que a gente não pode se esquecer, porque a gente fica nesse frenesi do jornalismo, já pensando em 2026, como é que vai ser, como é que não vai ser. Mas o presidente Lula tem muita razão quando ele diz que essa pesquisa, dizer que ele não ganharia hoje, é uma tremenda besteira, porque se você pensar, o Bolsonaro, ele tinha 22% de aprovação apenas, e ele chegou muito perto de uma vitória eleitoral, né? Então o presidente Lula, que está ali com quase 50%, as chances dele, me parece, são muito maiores, então isso é um pouco de exagero também. Agora, eu acho que o importante foi o recado que ele deu, porque na defesa veemente que ele fez do ministro Haddad, ele deixou muito claro que o Haddad é uma pessoa com quem ele não vai mexer numa reforma ministerial. Isso acho que para mim já estava muito claro de todas as conversas que eu ouço. Eu já falei com vocês aqui há mais tempo que a Gleisi deve ir para o ministério, e isso parece que vai se confirmar, apesar dele hoje não ter se comprometido com mudança nenhuma. Mas é muito claro que a área econômica do governo é muito sólida e ele não vai mexer com ninguém dali, muito menos com o companheiro Haddad. Juliano. Eu acho que essa resposta do Lula, claro que ninguém da grande imprensa corporativa vai dar isso, mas a grande imprensa trata o Kassab de forma completamente desproporcional. O Kassab é presidente de um partido importante, um partido que saiu vitorioso nas eleições, mas o Kassab não é governador de estado nenhum, não é prefeito de cidade nenhuma, ele é um chefe partidário. Como é o chefe do MDB, como é o chefe do PDT, como é o chefe do PSDB, como é o chefe do União Brasil. Então, essa ideia de que um presidente da República tem que comentar uma entrevista de um presidente de partido, é só na cabeça da imprensa brasileira que um presidente da República tem que se rebaixar. E eu achei que a resposta do Lula, dando uma risadinha do tipo, gente, eu tenho mais o que fazer do que me preocupar com o que o Kassab diz ou deixa de dizer, foi sensacional. Foi altiva, do jeito do Lula, né, uma coisa meio... Também não vai se indispor com o Kassab, porque ele precisa dos votos do PSD para aprovar projetos que são importantes, mas eu acho que botou a bola no chão. Não só a defesa que ele fez de um ministro do seu governo, que é obrigação dele defender qualquer ministro do governo, mas, para além disso, colocar a bola no chão e dizer, gente, eu sou o presidente do Brasil, o Kassab diz o que ele quiser, entendeu? E tudo bem, eu acho que foi injusto, meu ministro, eu gosto dele e tal. Então, assim, baixou essa fervura, né? Também não caiu na provocação, que muita gente queria que ele caísse em relação ao Trump, também não caiu em relação ao Kassab. Eu acho que a entrevista foi muito feliz do presidente, não só porque reafirmou que o Brasil vai ter uma relação de altivez em relação aos Estados Unidos, não caiu em provocações, reafirmou que não vai ter mais nenhum tipo de corte de gastos esse ano, o governo precisa garantir o investimento público, até porque a taxa de juros subiu ontem. Então, assim, eu acho que a entrevista do presidente Lula, nessa retomada, né, de diálogo mais direto com a imprensa, foi muito feliz. Agora tem muita malandragem do...
Viu, Elô? Tem muita malandragem do Kassab também. O Kassab, ele está avançando no espaço gigante que ele já tem na máquina federal e nas máquinas estaduais. O Kassab acaba de nomear na prefeitura de Fortaleza, que é do PT, quase o mesmo número de secretários do PT vitorioso na eleição. O Kassab está levando o prefeito de Maceió, JHC, que é do PL, para o PSD, em nome de nomeações em Brasília. Nomeação mais especificamente de uma tia do JHC no STJ. Então, o Kassab está ganhando espaço, ele tem gente nos governos de qualquer partido e também do PT no Brasil inteiro. Então, o Kassab foi esperto no comentário, ganhou esse gracejo do Lula e deve ter levado cargos e mais cargos com essa entrevista. O que estava em andamento, o que faltava um peteleco para nomear, foi nomeado. Kassab age assim, ele faz política assim. E ele tem um É maior... chantagem, né? E eu... Diga, Elô, não, vai. É chantagem. Eu não sei também até que ponto essa entrevista também não era algo visando essa reforma ministerial, para ter um peso maior dentro do governo, né? Então eu acho que o Lula deu uma esfriada nessa, porque semana passada o Kassab tinha uma reunião, ou no começo dessa semana, o Kassab tinha uma reunião com o Lula, essa reunião não aconteceu, né? Então a gente não sabe por que ela não aconteceu e vem essa entrevista. Parece muita coincidência. Como não existe coincidência em política, pode ser muito bem uma pressão do Kassab para que sim, na reforma ministerial, se ela houver, quando ela houver, que ele ganhe aí mais espaço na máquina do governo. Eu só queria lembrar que o PSD do Kassab, ele tem o maior número de prefeituras do país, né? São quase 900. Então é desse poder aí que a gente está falando, né? É disso que ele está se utilizando. Elô, eu queria... Mas não é o maior partido no Congresso, né? No Congresso, não. Exato. Está usando a máquina das prefeituras. E prefeituras que, diga-se de passagem, estão hoje no PSD, amanhã podem estar no PP, que amanhã podem estar no MDB, ou seja... Qualquer um. O PSD não é um partido político. O PSD é uma legenda, né, que abriga diferentes interesses eleitorais que vão... né, de um centro mais democrático até gente que simpatiza e flerta com o bolsonarismo. Principalmente quando se fala do interior, de outras Exatamente. cidades. Então, assim, não é o mesmo peso do que uma eleição. Os números não falam exatamente o que é a expressão política de cada partido, cada legenda no Brasil, né? Olha, e já que a gente está falando de prefeitura, vou aproveitar e inverter a ordem aqui da nossa conversa Elô, e falar boa. do projeto que o governo... porque daqui a 2 semanas tem a Marcha dos Prefeitos, que é um momento importantíssimo, né, para o Executivo, onde ele faz muita política com os municípios. E o governo do presidente Lula está preparando um projeto que estava muito secreto ainda, começo dessa semana. Hoje eu já soube que tem gente começando a falar dele, mas ainda não tem nenhum anúncio previsto. Mas é um projeto muito inspirado em algo que a gente vem falando muito aqui, que é na experiência bem-sucedida da Prefeitura de Recife de usar as plataformas digitais. E o que é um primeiro passo desse projeto? É fechar com as prefeituras um sistema no qual o governo vai montar essa plataforma, microempresas, MEIs, pequenos negócios vão poder se credenciar. Então, como você vai participar de uma concorrência, você tem que apresentar todos os seus dados e tal, eles vão credenciar essas empresas e quando uma prefeitura precisar de um serviço, ela vai na plataforma, bota o serviço que ela precisa e essas empresas já estão credenciadas, não precisa de fazer nenhum tipo de concorrência e podem apresentar seus preços e a prefeitura já vai lá e contrata. Agilizar serviços e transformar essas prefeituras em também fonte de recurso para essas pequenas empresas, microempresas, pequenos negócios. Então eles querem lançar isso justamente na Semana da Marcha dos Prefeitos, para quem quiser aderir, e é apenas um primeiro passo dessa ideia de reproduzir a nível nacional o bom resultado que a Prefeitura de Recife está tendo com o uso dessas plataformas.
É super interessante, Chico Sá. Você fala muito aqui sobre como o Recife utiliza muito bem esse tipo de tecnologia e é bastante individualizado esse cuidado tecnológico, né? As pessoas conseguem marcar consultas, recebem diversos alertas, ali elas são avisadas e é uma política de continuidade porque, enfim, começou uma gestão anterior já. Exatamente, Gabi. Como esse aviso que a gente recebe hoje em qualquer lugar do Brasil de que vai ter uma tempestade, etc., de defesa civil. Foi a primeira vez que eu recebi semana passada. Aqui está ficando, tá melhorando o serviço aqui. No Recife já faz isso há, sei lá. As pequenas começam depois, assim, chega em São Paulo, chegou depois, porque aqui o prefeito governa como se fosse uma cidade aqui menor. o prefeito governa como se fosse uma província, né? Mas assim, o Recife já faz isso há séculos. Pelo menos há uns 20, 30 anos, 20 e poucos anos, porque tem uma cultura dessa história lá por conta de uma empresa muito interessante chamada Imprel, que é a empresa de processamento de dados. Então, é uma história longa, mas que o João Campos azeitou no primeiro mandato dele e funciona como nunca. De uma vacina que alguém numa casa ainda não tomou. Tá faltando o CPF tal pessoa, tal contribuinte tomar aquela vacina aí na sua casa, na sua rua faltam 10. Então, você tem isso assim no celular diariamente para todos os serviços possíveis. Fardamento escolar, quem não recebeu, o caderno, o computador da escola. Você tem uma gama de serviços oferecidos no computador e que funciona para valer. E é isso que o governo federal vai tentar levar para funcionar também no Brasil inteiro. Muito bom. Vamos seguir aqui falando sobre a pergunta da Elo na coletiva. A Elo fez uma pergunta sobre essa entrevista, justamente esses moldes, né? Esse molde que é novo, a primeira vez que o presidente Lula, nesse ano, faz uma entrevista coletiva junto com a imprensa dessa forma, e se seria uma espécie de contra-ataque ali do governo na área de comunicação, já que a popularidade do presidente Lula deu uma caída. A gente trouxe recentemente uma pesquisa a respeito disso. O presidente ele não respondeu diretamente e ele falou de pesquisas de maneira geral. Vamos assistir a resposta dele. Vamos lá. É preciso ter muita paciência. Primeiro porque eu sou um cara que não me preocupo com pesquisa. A pesquisa ela não é feita para você gostar ou não gostar. A pesquisa é feita quando você é responsável para você analisar, sabe, ela, verificar se aquilo tem um fundo de verdade e você começar a fazer as correções necessárias. É muito cedo para você fazer pesquisa sobre 2026 e é muito cedo para você avaliar o governo, sabe, com 2 anos de governo. É muito cedo. Quer comentar, Elo? Eu não me preocupo... Claro que eu quero, né? Eu não me preocupo com pesquisa só rindo, né? Eu ri. Vou falar que nem o Lula. Eu ri na hora que ele falou isso. Porque todo presidente, todo político se preocupa com pesquisa, obviamente. Não, e o cara da essa Secom mudou mudança agora, né? toda... Claro, e essa mudança toda na Secretaria de Comunicação não é por outro motivo a não ser para tornar mais conhecido, mais popular e chegar na população a informação a respeito do que o governo está fazendo, é claro. Então o presidente Lula se preocupa, claro que se preocupa, e o formato eu achei muito interessante, porque eles não fizeram, se recusaram a botar cadeiras e fazer todo mundo sentadinho, não, todo mundo em pé, o Lula em pé. Eu acho que é uma imagem de agilidade, é uma imagem de vigor, é uma imagem de força, de que ele não precisa ficar sentado para aguentar 1 hora de conversa, né? Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é que no meio da conversa, ele citou, antes de começar a responder as perguntas, ele citou que ele vai correr o Brasil para mostrar o Brasil da verdade, que não é o Brasil da mentira, o Brasil da democracia, que não é o Brasil dos golpistas, vai correr o Brasil. Então esse vai ser um ano de muita viagem. E depois da coletiva eu cheguei perto do secretário de comunicação dele, o Laércio, e perguntei para ele, vem cá, o presidente Lula, ele andou viajando bastante antes das eleições e deu muitas entrevistas às rádios das outras cidades e estados do país. E isso teve resultado positivo, porque a popularidade do Lula subiu naquela época. Quem fez isso foi justamente o Laércio, quando
o Pimenta estava no Rio Grande do Sul. E aí ele olhou para mim, deu uma piscadinha assim, eu não sei o que ele quis dizer, mas eu entendi ali na hora, interpretei que ele falou, você sabe que foi eu que fiz isso e eu vou fazer mais, né? Para mim foi isso. E vai fazer. Esse é o projeto e é levar o Lula para o Brasil inteiro, porque isso dá certo. A gente sempre diz aqui, né? O melhor garoto propaganda do governo é o presidente Lula. Então ele precisa falar mais. E eu acho que ele estava muito bem hoje, muito bem disposto, muito rápido, muito bem articulado. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que eu queria contar para vocês aqui. Quando ele não fala de 26, né? Não, é muito cedo, muito cedo, muito cedo. Mas ele disse assim, olha, sinceramente, eu não quero discutir 2026, mas olhem bem o que eu vou dizer. Ele chamou atenção 2 vezes, preste atenção no que eu vou falar agora. E disse o seguinte, eu tô mais elegante depois que eu consertei a cabeça. Eu tô mais bonito. E tô com muita jovialidade. Se alguém me perguntar quantos anos eu tenho 79, mas eu tô com energia de 30. É o DNA da Dona Lindu. Essa história de energia de 30 a gente já ouviu, que foi justamente na pré-campanha da eleição passada, né? Então, eu não vou dizer que ele quis dizer que vai ser o candidato de 2026, fica aí quem quiser interpretar. Boa, Elô. Eu gosto muito quando a Elô traz essas histórias, assim, um pouco de bastidor. Muito bom, mas teve muito nessa coletiva essa história de mostrar força, de estar em pé. A Elô leu perfeitamente tudo o que aconteceu, a simbologia da parada. E adotando a metodologia que a gente comentou aqui, né, essa semana passada, do presidente do México, né, que terminou seu governo com 80% de aprovação, fazendo as manhaneiras, né, todo dia de manhã, meia horinha de conversa, isso que o Lula fez, tete a tete com jornalistas, respondendo 5, 6 perguntas, né, então funcionou. Ele até falou das manhaneiras hoje, sabe, na coletiva. Então ele respondeu 10 perguntas ao todo. Mas ele disse, não, o Obrador fez isso, a Cláudia Sheinbaum está fazendo isso, mas aqui eu acho que não vai dar não, porque todo dia, vocês não vão nem ter pergunta para mim todo dia, eu não vou ter nem resposta para vocês todo dia, mas ficou muito claro e foi dito que isso vai ser mais frequente. Bacana. O presidente Lula vai falar mais com a imprensa, não se sabe se necessariamente nesse formato de hoje, mas eu acho que o de hoje funcionou tão bem que eu quero arriscar que eles vão repetir. E teve que falar sobre coisas difíceis também. Por exemplo, ontem o BC anunciou uma subida da taxa de juros, e aí foi de 12,25% para 13,25%, e o Lula evitou criticar essa subida, né, o Galípolo, indicado dele, e também elogiou o Gabriel Galípolo, que é o atual presidente do Banco Central. Então vamos assistir essa fala e a gente volta a falar dessa história. Vamos lá. Uma pessoa que já tem a experiência de lidar com o Banco Central como eu tenho, tem consciência de que num país do tamanho do Brasil, com a responsabilidade do Brasil, o presidente do Banco Central não pode dar um cavalo de pau num mar, sabe, revolto, sabe, de uma hora para outra. Já estava praticamente demarcado a necessidade da subida de juros pelo outro presidente, e o Galípolo fez aquilo que ele entendeu que deveria fazer. Aí, Elô. Bom, vamos lá. Eu acho que o que a gente está vendo, a coisa de mais de uma semana, mais do que isso até, é que o governo está convergindo para uma posição só na área da economia. Está se tornando uma voz mais única, né? Então, aceitando que vai subir o juro. Eu não estou dizendo que está certo ou que está errado, tá? Mas ele está aceitando e defendendo esse discurso econômico, que é o discurso que o ministro da Fazenda vem fazendo desde o começo do governo. Então, o Lula fez um vídeo caseiro, há coisa de uma semana, na horta da Granja do Torto, falando do preço dos alimentos e dizendo, porque aí tem a inflação, e aí vem o juro, isso não tem jeito e tal e tal. Então, é uma questão difícil, né, politicamente de defender, que ele agora está defendendo, e isso eu somaria isso ao problema do preço dos alimentos, que o governo ainda não encontrou a maneira correta de falar desse problema, na minha
modesta opinião. Na entrevista de hoje, acho que foi o ponto fraco, o único que eu destacaria, ponto fraco, da entrevista. Quando ele falou do preço dos alimentos, ele disse que isso afeta mais quem é mais pobre e que ele vai buscar as empresas e os grandes produtores para saber por que o preço aumentou. Isso não é uma resposta, o preço já aumentou há muito tempo, por que não chamou ainda, por que ainda não tem essa resposta, né? A outra coisa, ele disse, vamos estimular mais a produção dos pequenos agricultores, porque são eles que produzem a comida que a gente come. Para mim ficou faltando, primeiro, uma indignação com o preço dos alimentos, com o aumento do preço dos alimentos. Ele tinha que parecer mais indignado e mais empático com quem está pagando esse preço e não está aguentando e está reclamando. E dar uma solução, ele deixou muito claro, não vou fazer bravata, não vai ter intervenção no mercado, não vou fazer nenhuma medida que crie um mercado paralelo, nada disso vai ser feito. Então, o que vai ser feito em acordo com as empresas e com os produtores. Se vai dar certo é uma outra pergunta, né? Eu achei muito boa essa análise da Elô e queria aproveitar e trazer outras informações sobre economia aqui, porque estão estampando as manchetes todas. E aí passo para você comentar também, Juliano, porque a gente está falando de Galípolo, da gestão Lula. Achei muito bom isso, essa observação de começar a ver uma unidade, talvez ali se encaminhando para isso no discurso. A gestão do presidente Lula cumpriu a meta fiscal de 2024. As contas registraram um déficit primário de 43 bilhões de reais. Esses dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional hoje e esse déficit representa 0,36% do PIB. Outra coisa aqui são os erros nas previsões. Eu estava conversando com a Débora Maganha, que apresenta o Mercado de Investimentos aqui nos bastidores, antes de começar o programa. Eles erraram quase 3 bilhões para mais na projeção do déficit. Então, antes disso, e teve instituição que projetou até 62 bilhões de déficit, né? Se contasse o Rio Grande do Sul. Eu achei, claro, amanhã a gente pode ouvir a própria Débora falando disso, com certeza ela vai citar isso no programa, mas achei muito boa essa observação dela desse erro na previsão. Bom, a resposta do presidente Lula sobre o Galípolo não podia ser outra. Imagina se ele mostra dissonância com o presidente do Banco Central que ele indicou, amanhã o dólar ia disparar, ia começar a gritaria do mercado de novo, agora que ele está conseguindo estabilizar um pouco com a queda do dólar, com esses bons números que a Gabriela trouxe aqui. Quer dizer, se ele hoje, na primeira entrevista em que ele menciona uma decisão do Copom, ele mostrasse dissonância, ia ser um caos amanhã. Né? Mas a verdade é que a decisão do Copom é ruim para o país, né? Porque, de fato, aumentar a taxa de juros nesse momento reforça as narrativas do mercado de que o nosso problema aqui é um problema de economia muito aquecida, né? E, portanto, você tem que tirar dinheiro da economia produtiva e levar para o sistema financeiro para tentar conter essa inflação, o que é conversa para boi dormir. Nossa inflação não tem nada a ver com demanda, as pessoas não estão na fila para comprar televisão, carro, casa, tem a ver com o problema do câmbio, tem a ver com o problema dos custos de produção. Então, de alguma forma, o Banco Central mantém, reforça, né, o grande argumento do mercado, que é de que nós temos contas públicas descontroladas, por isso tem que fazer ajuste fiscal, e temos muita inflação, porque tem muita demanda, tem que esfriar a atividade econômica. Então, a decisão do BC é muito ruim. Obviamente, não tem como o presidente Lula dar outra resposta com a decisão de um presidente indicado por ele. Mas vamos nos preparar aí, porque isso segura por um tempo a chantagem do mercado. Daqui a pouco o mercado vem com alguma outra coisa. Mas juro alto nunca é bom, né? Em nenhum cenário. Agora, pela primeira vez na vida, eu vi a parte de representantes da produção, de federações de indústria, a CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias, a Federação das Indústrias do Rio, do Ceará, de vários estados, criticando o juro. Até então não tinha visto ninguém fazendo coro com o que o Lula gritava contra os juros. Fazia tempo, né? Só para fazer justiça, a ABMAC, que é a Associação de Vendedores de Máquinas Pesadas, é o setor ligado às máquinas pesadas no Brasil, só eles falavam isoladamente. Ninguém da produção falava contra essa fome exagerada no mercado financeiro. Agora, pelo menos, começaram a falar. Isso é bom, porque baixar juro é sempre importante. É isso, Chico. Elô, eu queria trazer um pouco das informações lá de Washington. A gente abriu o programa falando sobre isso, sobre um avião e um helicóptero que colidiram no ar
Foi ontem à noite, na verdade, que aconteceu isso lá na capital dos Estados Unidos. A gente está vendo as imagens. Esse avião estava transportando 60 pessoas e 4 tripulantes. E no helicóptero militar estavam 3 soldados. A gente teve o resgate, olha só, o momento da colisão aí, a gente está vendo na tela. Até o momento a gente teve o resgate de 28 corpos. Então a gente está acompanhando a imagem justamente da explosão. A gente tem um novo ângulo também, se não me engano, a gente pode colocar aqui na tela essa outra imagem aí, da explosão, justamente no momento que aconteceu. Essa é bem impressionante, né? Meu Deus. Porque parece que dá para ver um pouquinho melhor do que a anterior, nesse novo ângulo. A torre de controle do aeroporto, o Ronald Reagan, gravou o momento que os controladores presenciaram essa colisão acontecendo. A gente tem o áudio desse momento. Vamos lá ouvir. Pass 25, get the CRJ in flight. Pass 25, pass 100 CRJ. American 472, Washington, 1 star, 3217. Did you see that? Delta 32, sorry. I don't know if you caught earlier what happened, but there was a collision on the approach in the 33. We're going to be shutting down operations for the indefinite future if you want to go back to the gate. Aí o que acontece é que o piloto estava em solo e ele perguntou se a torre de controle viu o que estava acontecendo, né? O que tinha acontecido, na verdade, uma colisão. E aí ele é orientado a voltar para o portão e informado que as operações na pista vão ser suspensas. Foi esse áudio para explicar um pouquinho melhor. Tinha legenda também, quem quiser voltar pode ouvir de novo, mas era isso que estava sendo dito ali. E aí essas 2 aeronaves caíram no rio Potomac, perto do aeroporto, e não se sabe exatamente o que provocou esse acidente, mas essas são as imagens depois da colisão ali no rio, Chico Sá. Meu Deus, não, que tragédia, né? E o Trump, para variar, ele politiza da pior forma do mundo, né? Que ele aproveita a tragédia para falar contra a diversidade, para destilar todo aquele ódio dele às minorias. Uma tragédia. Vamos aproveitar e ver, Chico, se a gente tem o Trump falando sobre isso. Que ótimo. Vamos lá. Comenta na sequência. Vamos assistir. I put safety first. Obama, Biden, and the Democrats put policy first. And they put politics at a level that nobody's ever seen. The FAA's diversity push includes focus on hiring people with severe intellectual and psychiatric disabilities. That is amazing. And then it says FAA says people with severe disabilities are most underrepresented segment of the workforce, and they want them in, and they can be air traffic controllers. I don't think so. Eu vou passar para Elô, mas só para grifar aqui, vocês não ouviram errado. Ele está culpando, ele está dizendo que as políticas de diversidade resultaram na contratação de pessoas com deficiência intelectual para cargos ali que são decisivos na aviação, né? Nesses setores. Isso de tudo ele está falando antes de perícias, antes de saber responsabilidade, antes de qualquer coisa, né, Elô? E você tem que imaginar, Gabi, que ser controlador de voo é uma das profissões mais tensas que existem. A pessoa não pode respirar 1 minuto, não pode parar de prestar atenção 1 segundo, ainda mais num país como os Estados Unidos, que tem um tráfego aéreo assim intensíssimo, super complexo. Então, o que ele está fazendo é inominável, porque as políticas de inclusão de pessoas com deficiência, inclusão de minorias, isso tudo, não tem nada a ver com o que ele está falando. Evidentemente que se você inclui na mão de obra uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, ela não vai ser controladora de voo, se ela tem dificuldade de cognição, ou se ela tem, né, qualquer coisa assim, vai desconsiderá-la para controladora de voo. Isso não quer dizer que ela não possa trabalhar para o FAA, que é a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, porque existem milhares de postos de trabalho de diferentes categorias. Então ele pega e mistura isso tudo. Agora, o que a gente sabe é que ele não tem com quem conversar hoje a respeito desse acidente, porque essa Administração Federal de Aviação não tem um administrador encarregado, porque o administrador e o vice saíram no dia que ele tomou posse, pediram demissão e saíram, avisaram que ia sair e saíram no dia que ele tomou posse. Então, assim, porque a chegada do Trump
já afastou essas pessoas, eles já sabiam que seriam perseguidos. O administrador dessa agência do governo americano, é a agência de aviação, tinha uma briga enorme com quem? Com quem? Com Elon Musk. Com Elon Musk, porque em um ano que ele ficou encarregado do FAA, ele multou o Elon Musk várias vezes, já tinha uma dívida acumulada de mais de $600 mil. Por quê? Porque Elon Musk faz lançamento sem pedir permissão, usa combustível que não é permitido e por aí afora. Quem é que está preocupado então com a segurança? O Elon Musk reclama que ele estava impedindo o avanço, impedindo a inovação, que desse jeito... Nossa, gente, que foto! Que foto é essa? Derrubaram Heloísa Vilela em seu comentário. Derrubaram. Não, mas ele fica dizendo que com um tipo de regulamentação como essa, você não vai conseguir nunca sair a humanidade vai ficar eternamente confinada à Terra. Então ele quer liberdade e sem regulamentação para explodir foguete, mandar a gente para tudo quanto é canto para ver se chega em Marte, não importa o que vai acontecer no caminho. Essa é a ideia, é esvaziar essas agências de fiscalização e regulamentação, controle, para poder essas empresas como a do Elon Musk fazerem o que bem entendem. E é tão cínico, né, Elo? Porque ele, diante das câmeras, diz que a administração Biden e Obama politizaram as agências de uma forma jamais vista. E o que ele faz no depoimento dele? Ele politiza num grau inimaginável, né? Atacando as políticas de diversidade. E nojento, né? Nojento. Além de tudo mais, né? Quer dizer, num momento como esse, de uma tragédia, de vidas perdidas, né? Enfim, com toda a complexidade, a gente sabe que é possível que tenham erros humanos envolvidos, mas ainda que hajam, as pessoas não são assassinas por causa disso. Quer dizer, enfim, é tão abjeto que o sujeito use um momento de comoção, de sensibilidade, que devia ser de contenção, inclusive, né, Lô? De qualquer chefe de Estado, não importa a ideologia, diante de tantas vítimas, 60 e poucas, 70 vítimas, você tem que manter uma postura de contenção, de respeito. O sujeito vai para as câmeras para fazer politicagem barata. É uma coisa assim, um canalha, não tem outra expressão possível para descrever a postura desse sujeito, né? E é impressionante, né, que seja o presidente da maior potência militar do planeta. É isso, eu queria também... Diga, Elô. E eles estão... Não, esse governo aí, vocês estão vendo, eles estão fazendo terrorismo com os imigrantes, mas eles estão fazendo terrorismo também com os funcionários públicos do país inteiro. Uhum. Exato. Então vai lá, Gabi, que a gente já comenta. Do plano de demissão voluntária, né, que ele ofereceu, era isso, né, Lô, que você queria trazer aqui para mais de 2 milhões de funcionários públicos. Ele está dizendo que a ideia é reduzir os gastos, né, com os servidores, e tem uma carta que os funcionários receberam do governo que a gente pode colocar aqui na tela também para você comentar, Elô. Quem aceitar a proposta vai ter o pagamento garantido por 8 meses. Quem não aceitar pode perder a garantia do emprego. Simplesmente isso, né? Que loucura. É a forma do Paulo Exatamente, Guedes. Eu recebi hoje... Exato. Não, ele está parecendo muito mais a Argentina do que qualquer outra coisa, né? Essa administração Trump. Eu recebi essa cópia desse e-mail, né, de uma pessoa que trabalha no TSA. O TSA é aquele pessoal que fica fazendo a segurança do aeroporto, que manda você tirar o sapato nos Estados Unidos, fica ali no raio-x. E são 2 milhões, mais ou menos, de trabalhadores que são funcionários públicos e que estão recebendo esse e-mail dizendo, olha, se você quiser garantir alguma coisa, peça a sua aposentadoria, seu afastamento agora, e aí você recebe até setembro. Caso contrário, seu emprego não está garantido, porque eles querem demitir o maior número de pessoas possível. Então, a gente não sabe se eles podem fechar a administração de aviação? Não podem, né? Então, os sindicatos das categorias já estão recomendando às pessoas, não peguem esse pacote, não saiam do emprego, porque a gente tem que fazer é resistir aqui dentro, porque eles não podem simplesmente acabar com todo o serviço público. Mas sei lá, né? A intenção deles é destruir
o Estado e fazer tudo o que for possível e mais alguma coisa através da iniciativa privada, né? Meu Deus. Parece um pouco com o que a gente tem visto, né? Tem acompanhado aqui no Brasil também, né? Essa carta deve ter sido plagiada de uma carta que o Paulo Guedes andou mandando também por aqui, não, sem muito sucesso. Mas a receita é a mesma, né? Com o Elon Musk, sim, vai ali no comando da filosofia desse negócio, imagina, vai ser terror todo dia. E é uma filosofia, né, Elô, de trato com o serviço público que já existe nos Estados Unidos, que não é de estabilidade no serviço público, né? Você já tem uma flexibilidade para demissão muito maior, isso já é tradição, se não me engano, no serviço público dos Estados Unidos. Era isso que a turma do Bolsonaro queria copiar aqui no Brasil, criar uma dinâmica onde fosse muito mais fácil demitir, onde você pudesse mandar um e-mail desse e dizer, olha, meu amigo, ou você pula fora agora, ou você está fora. Né? E aqui nós temos garantias que, felizmente... opções. Exatamente. E aqui a gente tem, felizmente, algumas... E era por isso que o Paulo Guedes tinha como centro da sua estratégia flexibilizar exatamente a estabilidade dos servidores públicos, né, para poder desmontar IBAMA, poder desmontar FUNAI, poder desmontar os órgãos de fiscalização e contratar gente de terceirizadas ligadas ao bolsonarismo para aparelhar ainda mais o serviço público. Certamente é isso que está no horizonte do Trump. Desmontar a educação, onde a própria irmã do Paulo Guedes tinha maior interesse. É só para isso, para tirar o funcionário lá que é de carreira, que tem uma história, e colocar algum amigo. Imagina o SUS num regulamento desse. Seria um desmantelo numa coisa que funciona a simples mudança de governo. Mudava de governo, o SUS perderia toda aquela estrutura que faz funcionar e ser um bom serviço, iria para o buraco a cada eleição. Exatamente. Não, tem que ter estabilidade. E agora o objetivo deles é justamente destruir o Estado para passar tudo isso para a mão de meia dúzia de amigos do Trump para eles lucrarem muito, né? É uma oligarquia. O que é essa história de Guantánamo e botar um monte de imigrantes em prisões? É tudo prisão privada, gente. Isso. É tudo gente que vai ganhar dinheiro botando imigrante atrás das grades. É disso que se trata, sabe? É dar um jeito desse pessoal lucrar ainda mais e promover a desgraça da população dos Estados Unidos. Agora, essas pessoas que estão sendo ameaçadas de perder o emprego, muitas delas votaram no Donald Trump. Então, isso daí vai ter politicamente um limite. Em algum momento isso vai provocar uma reação. A não ser que ele consiga realmente transformar aquilo ali numa ditadura, ele vai ter uma resposta política ruim, eu imagino, em algum momento, né? O Elô, já que você falou dos imigrantes, né, que você citou, tem uma história que é uma resposta, vamos dizer assim, para o Itamaraty, né, e para os brasileiros também, de diplomatas estadunidenses, né, um diplomata em específico pedindo desculpa depois dessa crise. O representante da Embaixada dos Estados Unidos, o Gabriel Escobar, ele pediu desculpa numa reunião do Itamaraty, no Itamaraty, melhor dizendo, né, porque aconteceu no Itamaraty, pelo tratamento que ele chamou de inadequado das autoridades dos Estados Unidos sobre os 88 imigrantes brasileiros que vieram para cá naquelas condições que a gente acompanhou, algemados, relataram também hematomas, maus tratos, violações de direitos humanos. Nessa reunião, o que ficou acertado? Que o Brasil e os Estados Unidos vão ter um grupo de trabalho, aquilo que a gente comentou, que o Mauro Vieira e também a ministra dos Direitos Humanos, a Macaé, conversaram com a imprensa a respeito disso. Vai ter um grupo de trabalho para tratar da deportação dos brasileiros e a ideia é garantir, aqui entre aspas, segundo essa reunião, né, de trabalho, a segurança e o tratamento digno, respeitoso dos passageiros. Então, esse é o objetivo final e a gente teve pelo menos um diplomata, imagino ali, mais sensato do que o governo Donald Trump, né, pedindo desculpa para o Itamaraty e para os brasileiros. Eu acho que não é que ele seja mais sensato, sabe, Gabi? É porque houve uma pressão muito grande. Também. O governo brasileiro chamou esse representante para conversar, né? Anteontem, no fim da tarde. E eu, quando perguntei a uma pessoa do Itamaraty a respeito do pedido de esclarecimentos, que se o Brasil não ia pedir explicações,
Aí foi essa resposta que eu recebi. O representante foi chamado aqui no Itamaraty para conversar sobre isso e vamos ter um grupo de trabalho. Então, assim, o Itamaraty não dá uma resposta, chamamos aqui sim para conversar. Não é isso que eles falam, né? Eles dizem, não, chamamos aqui para conversar e tal. E aí depois, no dia seguinte, ele fez um pedido de desculpas. Então, a linguagem diplomática, né? Mas houve uma ação e houve uma resposta. E que bom, né? Que bom que a gente está tendo uma resposta, ainda que seja por meio de pressão. Mas tem que responder, sim. Elô, obrigada por hoje. A gente se vê em breve. Bom trabalho por aí. Ok. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Elô. Boa noite. A gente volta a falar do mandato da Carla Zambelli, gente, que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo resolveu cassar o mandato da deputada federal, decisão que atende a uma ação do PSOL. E foi tomada por 5-2. O TRE tornou a Carla Zambelli inelegível por 8 anos. Mais uma vez, por uso indevido dos meios de comunicação e também abuso de poder político. E o tribunal entendeu que a Zambelli divulgou mentiras sobre as eleições de 2022, notícias falsas, manipulação das urnas eletrônicas, né? A respeito disso, da manipulação das urnas, cabe um recurso ainda no TSE para Carla Zambelli. Na sequência, vem aí o Guilherme Amado com a gente. A nossa produção vai avisar se Guilherme Amado está pronto. Daqui a pouquinho ele entra com a gente. E a gente vai poder repercutir essa história com ele também, né? Porque saiu agorinha há pouco, então Guilherme Amado já deve ter apuração a respeito disso. Mas eu já vi, Gabi, que a defesa da Carla Zambelli, o argumento central da defesa da Carla Zambelli é justamente de que ela não difundiu em verdades porque ela quis, é porque a rede dela é muito forte. Ah, tá. Tanto ela não queria difundir informações imprecisas ou mentirosas, que ela não patrocinou, ela não impulsionou nas redes sociais essas postagens. As coisas que ela publica são muito lidas, porque ela é uma pessoa muito influente, com muita força nas redes sociais, e ela não pode ser culpada por ser muito influente nas redes sociais. E, portanto, a defesa teve a cara de pau de apresentar este argumento, Chico Sá, Gabriel. Não, e de escolher só mentiras para divulgar, né? Porque não tem nada, nem a agenda dela é a verdade, assim. Mente de uma forma descarada, contínua. Impressionante. Volto a dizer, o ambiente no TSE para ela é zero favorável. Porque já passou a maioria das fake news mentirosas, que redundância, né? A maioria das fake news, assim, já foram julgadas em algum momento lá. E todas levaram multas, teve multas. Não sei se pagou ou não, mas foram atribuídas multas altíssimas, era quase sempre por unanimidade, então ela não vai encontrar um cenário favorável no recurso. É isso, e é importantíssimo, porque é uma mudança de paradigma do judiciário brasileiro do que nós vivemos nos 4 anos de governo Bolsonaro. Eu movi uma ação contra a Carla Zambelli, em um certo momento, quando ela tentou associar militantes do PSOL à pedofilia. Olha a natureza das fake news. Nós processamos e o ministro, na época, o Celso de Mello, julgou improcedente, porque ela estava protegida pela imunidade parlamentar. Quer dizer, aí abriu o portão do inferno. Vejam como mudou a percepção da sociedade, o entendimento, do judiciário, o entendimento sobre os limites, porque não é possível. Daqui a pouco tem um militante do PSOL andando na rua e toma uma facada, toma um tiro, porque porque uma deputada disse para milhares dos seus seguidores que militantes do PSOL são pedófilos. Imagina que coisa bizarra. Então, quer dizer, e o ministro do Supremo disse que tudo bem, que estava protegido pela imunidade parlamentar. Então, há uma mudança de entendimento na Justiça Eleitoral, na Suprema Corte, e isso é super importante, já que a gente não consegue regulamentar as Big Techs, que seria o ideal, para que as próprias plataformas coibissem a mentira, coibissem o ódio, coibissem a violência, bom, que pelo menos o nosso judiciário venha tomando consciência da gravidade desse problema, é muito positivo para a democracia brasileira, né, Gabi? Vamos chamar o Guilherme Amado aqui para a nossa mesa redonda para falar a respeito disso também. Amado, a gente recebeu essa notícia agora, no fim da tarde. A gente queria te ouvir também sobre... O Chico Sá estava falando sobre a possibilidade do TSE referendar também, né, e manter essa decisão, esse entendimento do Tribunal Regional. Boa noite para você. Boa noite, Gabi. Boa noite, Juliano. Boa noite, Chico. Boa noite, comunidade.
Eu acho que é uma decisão fundamental, porque ela, como o Juliano estava dizendo agora, ela ela cria um paradigma, né? É um paradigma novo, um paradigma diferente do que eles estavam acostumados. Então, ela é um recado para ela, Zambelli, mas é um recado para todos esses extremistas. É um pacote, né, de que tem limite. Quer dizer, mais uma. Agora ainda é TRE, vai ter que ir para o TSE, deve ser confirmado no TSE, até porque a jurisprudência do TSE já tem já caminhava nesse sentido, né, com a cassação do Francisquini, e agora, quando mantiver a decisão de caçar a Carla Zambelli, vai ser a segunda caçada por divulgação de fake news. Então, isso manda um recado para uns Abílios Brunines da vida, manda um recado para o Nicolas Ferreira da vida, manda um recado para além do bolsonarismo. Porque, e quando eu falo do bolsonarismo, porque várias dessas figuras estão ganhando vida própria, né? O próprio Nicolas Ferreira ganhando vida própria em relação ao bolsonarismo. Então, as pessoas que usam na sua a atividade política, no seu modus operandi político, a desinformação como estratégia, elas têm que ser punidas por isso. Não dá para achar que espalhar desinformação é liberdade de expressão ou liberdade de atuação parlamentar. Aí, como a gente falava aqui, pode abrir um precedente também, né, para os casos de outros bolsonaristas ou de outros parlamentares da extrema-direita que espalharam fake news durante as eleições. Nem só essa última que a gente teve, né? A gente teve, já é um caso, enfim, que é bastante antigo, essa história das fake news, e que o Tribunal Regional Eleitoral, até o de São Paulo, teve que se pronunciar aqui em São Paulo. A gente teve aquela história, por exemplo, aqui do Tarcísio, né, insinuando uma ligação com o PCC, ligando o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, e que também era o rival do Ricardo Nunes, que era apoiado pelo governador de São Paulo, Tarcísio. Isso, na época, foi só um dos exemplos dos casos que a gente acompanhou aqui, né, Chico? Esse caso, associado também àquele outro caso do boletim falso de internação do Guilherme Boulos, Marçal, né? Marçal, eu creio que esteja na fila também de julgamento aqui em São Paulo. Então, esse julgamento da Carla Zambelli nesses termos significa que vem também coisa pesada para cima do Pablo Marçal. Porque a mentira foi tão grande quanto. Na mesma natureza de mentira, no mesmo termômetro ali da mentira de Carla Zambelli. A diferença é que o Marçal mente um dia sim, um dia não. E a Carla Zambelli são todos os dias. Então tem essa pequena, que eu não sei como é que a justiça dosa isso. Eu minto todo dia, eu minto vez por outra, que é o caso do Marçal. Mas vai no mesmo caminho. Tomara que... Eu acho que é um pouquinho diferente. É o seguinte, a Zambelli é todo dia. Isso. O Marçal é de segunda a segunda, entendeu? A diferença é essa. Você foi muito melhor do que eu. O dia todo, amado. E o Marçal todo dia. Mas eu queria te perguntar, Guilherme, boa noite, se nós temos aí também uma pergunta espinhosa, tá? Se a decisão do TRE de São Paulo pode estar vinculada muito mais ao teor das mentiras difundidas do que a difusão das mentiras em si. E eu explico. A Carla Zambelli difundiu mentiras sobre o sistema eleitoral, sobre a justiça eleitoral, portanto, sobre o trabalho dos juízes, né, questionou as urnas, questionou as eleições, né, inventou absurdos. O título eletrônico. Exatamente. Ela falou que estava recomendando o voto no Lula, então são muito ligados a esse assunto. Muito ligados à justiça eleitoral. O Marçal difundiu uma fake news absurda, que eu confesso que eu nunca tinha visto isso numa eleição, que é o sujeito, ele produziu aquilo, obviamente que a polícia vai investigar, mas supostamente ele postou, mas na verdade, aparentemente ele produziu um laudo falso, assinado por um médico que tinha morrido, cujo o registro no Conselho Regional de Medicina estava suspenso, inventando uma internação por dependência química de um adversário, do Guilherme Boulos. Bom, isso não tem nada a ver com fake news que envolva urna eletrônica, Exato. Sistema eleitoral, etc. e tal. O governador de São Paulo também tem uma ação contra si, né, exatamente pela mesma razão, porque tentou vincular o Guilherme Boulos ao PCC. Exato. Né? Será, Amado, que a justiça eleitoral
de São Paulo e do Brasil vai ter a mesma dureza que corretamente teve com a Carla Zambelli quando ela difundiu mentiras sobre o sistema eleitoral, quando outros políticos bolsonaristas difundem mentiras sobre os adversários? Ou só vale caçar mandato quando a pessoa ataca a justiça eleitoral? Não, eu acho que seu ponto tá corretíssimo. Não tem, essa jurisprudência não tem ainda, né? E aí eu acho que eles vão ter também uma dificuldade de balizar, e quando eu estou chamando a atenção para essa dificuldade, não quer dizer que eu não concordo, não. Eu acho que deveria sim também se caçar contra um mandato de alguém que mentiu contra um adversário. Mas tem que criar uma baliza sobre o que é, né? O que caracteriza isso. Porque, por exemplo, digamos que num debate um candidato vira e fala assim, não, porque você não cumpriu aquela promessa. Aí o outro vira e fala assim, não, cumpri sim, não cumpriu, não, tenho certeza que você não cumpriu. Isso é mentira? Né? Sim, pode ser uma mentira, mas isso justifica caçar uma candidatura? É pouco complicado, né? É diferente de uma coisa extrema como foi o laudo falso divulgado, provavelmente também produzido pelo Marçal sobre o Guilherme Boulos, né? Ou várias outras mentiras que a gente for lembrar aqui tem nas últimas eleições só crescido. Então é uma baliza que a justiça também vai ter que criar caso ela decida que mentir sobre o adversário ou sobre outros temas que não a seriedade do sistema eleitoral enseja uma cassação. Tem um ponto importante dessa história também, né, Amado, que eu acho que vale a pena dizer. A gente está falando a respeito de eleição de 2022. O tempo da justiça, muitas vezes, não é o tempo que a sociedade espera que a gente tenha uma resolução. A gente estava falando do Pablo Marçal. Foi agora em 2024. Até isso vir a julgamento e a gente tem uma decisão a respeito disso, vai demorar ainda. A gente está falando lá de 2022, né? Esse seu ponto é perfeito, Gabi, porque mostra o seguinte, se a Carla Zambelli tivesse querido disputar a eleição de 2024, ela teria disputado, né? Significa que, a contar pelo padrão da Justiça Eleitoral de São Paulo, você tem um tempo mais do que suficiente para o Pablo Marçal concorrer à eleição de 2026. Perfeito. Né? Então, assim, eu quero... Porque, olha, vejam bem, quando as pessoas falam, mas o Pablo Marçal vai ficar inelegível. Vamos lembrar o seguinte aqui, gente. Não é só ficar inelegível no TRE de São Paulo. É ficar inelegível no TRE de São Paulo, mantida a inelegibilidade no TSE. Né? Então, a condenação do Pablo Marçal tem que vir a tempo de vir essa condenação, essa manutenção da condenação no TSE no ano que vem. E acho muito complicado do ponto de vista político, né, e o Tribunal Superior Eleitoral é também um tribunal político, que vamos considerar que isso chegue para eles lá e esteja pronto para votar em abril do ano que vem, né? Muito provavelmente já vai ter pesquisa eleitoral medindo o nome do Pablo Marçal. Se o Pablo Marçal estiver bem, como é que o TSE fica? Né? O TSE vai tirar da eleição um cara que está muito bem, então assim, é complicado, né? É bastante complicado. A justiça eleitoral no Brasil, eu acho ela, a grande maioria das vezes, uma vergonha. A história recente melhorou um pouco a imagem dela, né? Da inelegibilidade do Bolsonaro, essa cassação do Francisquini, enfim, o período do Alexandre de Moraes foi muito importante lá, mas historicamente ela é uma vergonha, né? Ô, Amado, e levando em conta esse histórico, e a gente precisa agora ver como é que vai ser o recurso da Carla Zambelli no Tribunal Superior Eleitoral, em quanto tempo que a gente deve ter uma resposta aí, levando em consideração esse histórico? Não tem como a gente prever, né? Porque não tem prazo, eles não têm prazo para isso. Então é possível que se pode demorar muito, né? Agora, considerando, de novo, que é um tribunal político, considerando que Carla Zambelli não é exatamente uma pessoa querida dos ministros do Supremo, né? Por algumas razões e todas culpas dela, atribuídas a ela, eu acho que pode ser rápido, sim, pode ser rápido.
E não, é importante, né? Porque você está mencionando uma coisa, Guilherme, que é delicada, mas que é real, né? Que é a possibilidade dos juízes de um tribunal eleitoral manusearem, digamos assim, né, interesses eleitorais para a tomada das suas decisões. Ou seja, um candidato está muito bem, olha, tem que pensar duas vezes, vai ter um impacto na opinião pública. Não era assim que a justiça tinha que funcionar. E mais, podem inclusive considerar o cenário daquela eleição que sucede a decisão. Dou um exemplo. O Pablo Marçal ajuda ou atrapalha Beltrano, fulano, cicrano? Ele ajuda, vou deixar ele concorrer. Ele atrapalha, vamos caçar. Sim, ou alguém acha que juiz não faz esse tipo de cálculo? É óbvio que faz. Né? Então, se houver um sentimento, digamos assim, e não estou falando do TRE de São Paulo, tá? Senhores juízes que estão assistindo o ICL, não é um caso que eu estou aqui falando especificamente de vocês. Estou falando, em geral, a ausência de uma regra clara, de um tempo específico para concluir um julgamento de cassação, permite que um tribunal que tenha uma simpatia por o candidato A, B ou C, decida se é conveniente ou não cassar o candidato D, E ou F. Então, quer dizer, a ausência dessas regras republicanas que o Guilherme Amado está mencionando é o que também permite que eles joguem, né? E a Carla Zambelli está caindo em desgraça porque o bolsonarismo raiz, hard, de 2018 se enfraqueceu, surgiu o bolsonarismo 2.0 e agora a Justiça Eleitoral pode ir para cima do bolsonarismo que está em crise, né? Mas não vai para cima do Tarcísio de Freitas, que disse que descobriu uma operação, que até hoje ninguém sabe que operação foi essa, de relação do PCC com o candidato do PSOL. Pra cima o PCC tinha recomendado voto no Guilherme Boulos, né? Exatamente. E a Carla Zambelli, vejam bem também, a Carla Zambelli tá nessa situação porque ela tá na chuva também, ela foi deixada na chuva pelo bolsonarismo. Porque se ela fosse um nome caro ao bolsonarismo, que o bolsonarismo chegasse, colocasse, aí que eu falo bolsonarismo, vou usar até outra palavra, né? Que a direita colocasse para os ministros do Supremo, olha, com essa aqui vocês não vão mexer, como de certa maneira aconteceu com o Jorge Seife, como de certa maneira aconteceu com o Sérgio Moro, né? Que foram dois senadores, que saíram vencedores no TSE. Porque havia como pano de fundo um receio dos ministros do STF de criar um espírito de vendetta entre os senadores da direita e que eles pudessem acabar sendo vítimas de abertura de um processo de impeachment, se não nessa legislatura, na próxima, em que é possível que a direita tenha o domínio do Senado. Muito bem, Perfeito. É isso. Eu queria também trazer uma outra discussão aqui, falamos rapidamente com a Elô Vilela sobre isso, a resposta do presidente Lula ao Kassab, né, ao Gilberto Kassab, que falou mal do Fernando Haddad, falou do próprio Lula também. Você tem mais informação também sobre essa história, né, Amado? Conta pra gente, porque o Lula respondeu e riu da fala do Kassab, né? Mas quero saber o que você traz aí de novidade. Falou com o Kassab, Amado? Sei que você tem o contato dele. Não falei com o Kassab, não. Agora, no Ministério da Fazenda, o entorno do Fernando Haddad tem uma suspeita de quem é que está por trás dessa cotovelada do Kassab no Fernando Haddad. Eles veem o dedo do Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia, do PSD, do Gilberto Kassab, que é um ministro com quem o Haddad se estranha frequentemente no governo, e é um dos ministros mais próximos do Rui Costa, né? Que é um desafeto, ainda não é público, mas já é bastante publicado o grau de desafeto, de falta de afeto entre o Rui Costa e o Fernando Haddad. E o Alexandre Silveira é um dos ministros mais próximos do Rui Costa, tem também um histórico de discordância, de desavenças com o Haddad, e eles viram por trás desse ataque do Kassab ao Haddad bastante dedos do Alexandre Silveira. Agora, não dá para a gente desconsiderar a reforma ministerial, né? No momento em que está se discutindo um eventual crescimento do espaço do PSD no governo, o Gilberto Kassab vende caro o passe dele, vende caro o passe do partido dele.
Então, agora que o Lula está ali fazendo conta, está com a canetinha ali, anotando que a dança das cadeiras que ele vai fazer, para dar mais o que para quem, não sei o que, o Kassab vira e fala assim: se a eleição fosse hoje, o Lula perderia. O Fernando Haddad é um ministro fraco. Quer dizer, essa pessoa precisa ser agradada para o PSD continuar no governo. O subtexto é esse. E aí, nesse momento, devem haver emissários que estão indo ao Kassab. Como que a gente reverte essa sua má percepção sobre o governo, Gilberto Kassab? E aí o Kassab pode apresentar o espaço que ele quer conquistar no governo, quais são os ministérios que ele quer agora, enfim. Eu acho que isso não pode ser perdido de contexto. Não, sem dúvida. Pretinho o cabelo do Kassab, vocês viram ali? A pintura em dia, totalmente em dia. Mas é isso aí, Amado. A chantagem é essa, aumentar espaço. Tem aumentado no Brasil inteiro, inclusive em prefeituras do PT. Eu citei hoje Fortaleza, e Fortaleza tem meio a meio, PT e PSD no secretariado da nova gestão. Isso se repete no Brasil inteiro. É o mesmo Kassab que também é muito forte no governo Tarcísio, quer ser vice do Tarcísio para governo do Estado em 2026. Então, é esse personagem que adianta ali a turma dele e que pede mais alto em vista à reforma ministerial. Mas adequada a resposta do presidente, né, Amado? Porque a gente mencionava aqui, né, agora há pouco, que o presidente da República não vai rolar na lama com o presidente de um partido político, né? Quer dizer, por mais importante que seja o partido, né, e o PSD, como mencionou o Chico, é um partido que está crescendo muito na política brasileira, mas tem outros partidos que também são muito importantes e os seus presidentes não vão para a imprensa ficar atacando ministro, né, do União Brasil, do MDB e de outros partidos. Então, eu acho que a resposta do presidente foi elegante. Deu uma risadinha, né, disse que defendeu o seu ministro, que é papel dele, obviamente, foi ele que nomeou, tem que defender a escalação do seu time, né? E ato contínuo, mudou de assunto e certamente as negociações com o Kassab estão continuando. O PSD, que tem muito peso, em especial em Minas Gerais, que é um estado decisivo para a eleição de 2026, tem o Rodrigo Pacheco, que está saindo agora da presidência do Senado, o próprio Alexandre Silveira, é um partido que tem um peso, embora não governe em Minas Gerais, é sempre bom lembrar, mas tem peso em Minas. Minas é um estado que é decisivo, tem peso no Rio de Janeiro, onde o Eduardo Paes acaba de se reeleger com uma votação expressiva, em outros estados do Sudeste, onde o PT não vai bem. Então é um ator importante, ninguém nega isso. Mas um presidente da República não vai gastar tempo. O cara tem que falar de economia, tem que falar de investimento, tem que falar de decisão do Banco Central, tem que falar do governo Trump respondendo o presidente de partido, né, Amado? Mas eu acho que nem o Kassab esperava que o Lula respondesse a ele, né? E eu acho que das duas coisas mais graves que ele falou, né, se fosse hoje o Lula perderia e o Fernando Haddad é um ministro fraco, eu acho a mais grave a segunda, porque a primeira é uma conjectura, né? A segunda, claro, é uma opinião, mas é uma opinião dada, negativa, dada sobre um ministro mais importante do governo, no momento que esse ministro mais importante do governo está passando por bastante dificuldade, né? Então, eu acho que isso é muito ruim. Essa frase dele foi muito ruim para o Haddad, e, consequentemente, para o governo, né? Agora, enfim, é isso. Eu acho que na política a gente hoje eu estava numa conversa, a pessoa estava falando assim, não, na política nada é impossível. Lembra que ninguém esperaria o Lula e o Alckmin no mesmo palanque. É verdade, né? Para no ano que vem o Haddad vai com o Haddad ao candidato, o Lula desiste da reeleição e tal, e o Kassab vai apoiar o Haddad, não custa também. Mas, Amado, você não acha que pode ter também aí um papel que o Kassab está cumprindo de ecoar vozes do mercado que ficaram descontentes, porque queriam que o Haddad bancasse a desvinculação dos pisos de saúde e educação? E veja, eu não estou de acordo sequer com as mudanças que foram feitas em dezembro pelo Haddad, no BPC, no salário mínimo, mas o mercado queria mais. O mercado não ficou satisfeito. Você acha que o Kassab também pode estar ecoando as vozes da Faria Lima, que ele conhece tão bem, que ele frequenta tanto? O Kassab, ele tem, não é exclusivo, vários políticos têm esse dom, o Lula tem esse dom, ele sabe moldar o discurso ao seu público, né?
E vamos lembrar que ele não falou isso numa conversa com o governo ou num sindicato. Ele falou isso numa conversa fechada de uma boutique financeira e os termos das considerações dele vazaram, né? Então, eu acho que ali ele estava falando para as pessoas, né? Na Faria Lima, essa semana eu trabalhei em São Paulo, tive algumas conversas na Faria Lima. Na Faria Lima, a avaliação sobre o Haddad é horrível. Assim. Eles acham que o Haddad perdeu a capacidade de cumprir minimamente a agenda deles, né? Então, a empolgação inicial que houve com o Haddad em 2023, principalmente, em que eles acharam que o Haddad ia ser um ministro bastante próximo deles e conseguiria segurar o que eles consideram uma gastança do Lula, né? Estou falando do ponto de vista deles. Isso não se cumpriu, né? O Haddad mantém até agora a estratégia de um pé em cada canoa. A mesma estratégia desde 2023. Ele não está nem o economista, nem na visão economista desenvolvimentista da essência do PT, né, e do PSOL, enfim, e também não está um fiscalista do mercado ultraliberal, claro que não. Ele está ali no meio, né, e sabe que se dependesse do Lula, como o próprio Lula falou hoje, não haveria mais corte de gastos nenhum, não é o que o Lula defende, não é o que o Lula publicamente expõe que ele acredita. Agora, não é o que o mercado quer. Agora, eu já falei aqui algumas vezes também, o mercado parece que não entendeu qual foi o governo que foi eleito. O governo que foi eleito não foi o governo que eles queriam que tivesse sido eleito. Então também não dá para eles acharem, assim, de certa maneira, uma miopia, eles acharem que esse governo ia cumprir a agenda que a candidatura derrotada iria cumprir, que era do Paulo Guedes, que era a agenda do Paulo Guedes. Assim. É uma questão de miopia. Eles estão lendo a política da maneira errada. É isso, Amado. Quero muito te agradecer. Bom trabalho por aí, querido. Valeu, até a próxima. Valeu, gente. Bom programa aí para vocês. A gente tem Mapa da Mina hoje, hein, gente? Mapa da Mina de 2025, daqui a pouquinho, 8 horas da noite. Vai ser uma grande aula de Eduardo Moreira, com todas as previsões para a economia em 2025. E, aliás, ele já está aqui entre nós, mas só para trazer informação, você acessa icl.com.br/ao vivo, ativa as notificações para não perder a hora da live. Então, daqui a pouquinho, não perde. E eu vou chamar o Edu, que já está aqui entre nós, para contar tudo em persona. Por favor, meu velho. Bem-vindo, Edu. Tudo bem? Tudo bem? Beijo. E aí, meu irmão? Finalmente estamos nos encontrando aí, né, cara? Sim. Trazendo spoiler do Mapa da Mina pra gente, hein, Edu? Queremos saber. Primeiro que eu acabei de receber, sabe quantas pessoas inscritas? 81 mil pessoas inscritas. Nossa Senhora. 81 mil pessoas inscritas. É até hoje o Mapa da Mina com o maior número de inscrições. Não cabe no Maracanã. Não cabe no Maracanã. Já coube, né? Já coube um dia. Você que entende tanto de futebol, né, Chico? Já coube, mas não cai. E tá incrível, cara. Eu vou te falar, estou ainda, porque isso só passa depois que passa a apresentação da peça, né? Casado com a atriz, sabe? Eu tô insuportável, sabe? Fico nervoso com tudo, sabe como é que é? Ansioso, porque, cara, é um mês estudando 1 zilhão de relatórios. Quase tudo em inglês, obviamente, né, cara? Foi o mais maluco, porque teve Trump, mudanças na economia no mundo inteiro, inteligência artificial dando um rebuliço. Acho que você pegou o mais difícil para fazer de todos. De tudo, cara. Questão climática, a questão da inteligência artificial, a questão do Trump, o que foi prometido e o que está começando a ser feito, porque também tem essa. Há 2 semanas atrás, eu já estava com 90% feito. Eu tive que refazer metade, porque nas 2 últimas semanas o Trump entrou, começou a soltar um monte de coisa, e aí você tem também essa questão da queda da NVIDIA, lançamento do DeepSeek. Então, tudo isso... BC, de Banco Central novo. É isso. Então, assim, mas modéstia à parte, tá legal pra caramba. Tá legal pra caramba, porque não é aquele negócio que... Você vai pra Faria Lima, aí a turma só fala assim, o juro vai subir, vai cair, não sei o quê, vai ser bom ou ruim, né? Aí você vai pra um outro noticiário e fala assim, não, porque o
o clima está mudando, não sei o quê, vai ter tragédia climática. Aí você vai para outro fazer a inteligência artificial, é isso e aquilo. Só que a verdade, Chico, é que essas coisas estão todas absolutamente interconectadas. Não existe crise climática se você não tem um modelo econômico que traz a crise climática. Não existe todo o interesse por inteligência artificial só porque as pessoas acham que é legal você ter um robozinho que responde as coisas. Então você encaixar isso tudo... Agora, qual que é a parte mais difícil? Criar uma história. E você tendência, né? É isso, cara. E vai ter mais peso naquele ano, né? Então, total. E você chegar para as pessoas e falar o seguinte, olha só, o que acontece é isso, que a taxa de juros, não sei o quê, o desemprego... como é que se encaixa a inteligência artificial? Para não parecer que você está falando de uma coisa completamente diferente. Então é quase uma mistura de fazer um TCC com escrever o roteiro de um filme. Entendeu? Então foi... Mas eu acho que a galera vai curtir demais e acho que vai sair de hoje. Quem assistir até o final hoje... Aliás, no final hoje do Mapa da Mina, a gente vai fazer uma coisa que poucas vezes a gente fez, acho que nunca fez. As pessoas vão poder baixar a apresentação inteira hoje. Para elas poderem ter a apresentação. Isso sempre ficava disponível só para quem é membro, né, do nosso curso de Finanças e Investimentos. Hoje todo mundo vai poder baixar. Eu achei que seria um desperdício, depois de tanto trabalho para poder fazer... Né? E eu acho que as pessoas que ficarem até o final hoje, elas vão sair mais bem preparadas para conversar sobre mundo do que 99% das pessoas. Sem exagero, sem exagero. Então vai ser daqui a pouquinho. Quem quiser participar é gratuito. Eu te garanto, 20 anos de mercado financeiro, eu te garanto, não existe no mercado financeiro nenhum encontro, apresentação do nível desse que a gente vai mostrar hoje, nem para aqueles clientes private, que são aqueles clientes que têm 50, 100 milhões de reais, que gastam uma fortuna com o banco. Não tem. É a melhor apresentação que as pessoas vão ver e gratuita. Eu acho que isso que o ICL faz é uma coisa, assim, incrível, sabe? Incrível, cara. Para aprimorar esse senso crítico, para a gente poder ter embasamento. Então, daqui a pouquinho vai estar no icl.com.br/ao vivo, tá aqui, ó. Não, na verdade, aqui do lado, é sempre o contrário, né? Então, tá aqui do lado e 8 horas a gente está junto. Demais, beleza? Edu, e agora dá pra multiplicar, né? Pelo que você tá falando, eu achei demais isso de poderem baixar. Não, porque vai todo mundo poder. Manda para um amigo, né? Pra tia, pro pai que mora longe. Demais isso. A galera vai curtir muito. Cheio de tabela, gráfico, imagem. Tá mó barato. Demais. Boa daqui sorte. a pouquinho, então, o Edu tá de volta. Beijo. Obrigado, boa sorte, Meu irmão. Edu. Ô, meu velho, boa sorte. Valeu. Até daqui a pouquinho, galera. O Mapa da Mina de 2025 daqui a pouquinho. Fica ligado junto com a gente. Quando a gente terminar o programa, às 7h30, vai ter uma contagem regressiva também. Então, para a pessoa que ficar ali meia horinha, dá tempo de tomar um café, né? Ou até jantar, assim, já fica preparado. Se for no Nordeste, um cuscuz com ovo. Exato. Vai na casa da minha família, vai ser isso, né? Muito bom. Tá Seria um mate, já tomar um mate na sua terra. Um chimarrãozinho. Boa, então, ó, daqui a pouco, 8 horas da noite, vou reforçar aqui, tá na tarja, mas para quem tá nos acompanhando só por áudio, icl.com.br/ao vivo, porque aí você ativa as notificações e não perde a hora da live também. Mas quem já está acompanhando o ICL Notícias aqui, segunda edição, já pode ficar no link, deixa rolar, meia horinha e tal, vai fazer outra coisa, volta e começa a acompanhar. Então, ó, essa aula que o Edu preparou, a gente acompanhou ele aqui agora, para quem está chegando aqui no finalzinho, com todas as previsões para a economia. Sabe que eu estava passando ali na redação, Chico e Juliano, passando não, né, que a gente ficou aqui, mas a Débora e o André Campedelli também, a Débora Maganha, que fazem o mercado de investimento, estavam ali também estudando. Preparando, então, a nossa equipe de economia... Até o último minuto. Até o último minuto. Então, a nossa equipe de economia está, sim, preparada para trazer tudo para todo mundo. Porque não é chute, né? Você pega o Mapa da Mina na versão 2024, vai conferir no fim do ano, bate tudo. Sabe? Não é chutômetro de gerente de banco. Ou de influenciador, né, da Faria Lima. E quando a gente diz que o mercado errou, não é porque na verdade ele errou, né? O mercado sabia o que ia acontecer. O mercado fez previsão. É tipo a projeção do déficit, né, Juliano? Errou um pouquinho aqui, coisa de 3 bilhões. Fez previsões que ele queria, né, que essas previsões incidissem, né? Tem um grande filósofo italiano que fala que não existe previsão objetiva. Toda previsão carrega consigo aquilo que se quer ver realizado. Então o mercado
mercado faz a previsão que ele quer para impor aquilo, a não ser o Eduardo Moreira, que faz para ajudar 81 mil pessoas inscritas. Boa. Eu queria trazer um recado aqui rapidíssimo, uma informação, na verdade, rapidíssima aqui. A nossa equipe conversou com a doutora Maíra Recchia, né? Sim. Que sempre vem aqui conversar com a gente, especialista em questões eleitorais, então ela é especialista em direito eleitoral. E ela disse que a tendência, no caso da Carla Zambelli, é sim que o TSE, no mérito, mantém a cassação. Então, aquilo que você falou, Chico, doutora Maíra Recchia, especialista em direito eleitoral, confirma pra gente. Sabe tudo. Maíra, eu confio inteiramente. Eu também. Então, ela conversou aqui com a nossa equipe e tirou essa dúvida também pra gente poder esclarecer pra nossa audiência. A tendência é o TSE manter a cassação. A gente ainda não sabe em quanto tempo. A gente conversou com o Guilherme Amado. Pode demorar um pouquinho, mas a tendência é essa. E vamos nessa? Fico triste Bora, com então. notícia dessas. Vamos acompanhar, então, agora o mapa da mina de 2025. Eduardo Moreira, já daqui meia hora, traz as previsões pra gente. Lembrando que você pode acessar icl.com.br/ao-vivo ou permanecer aqui no link e esperar 30 minutinhos. Segura aí, segura com a gente até... Boa noite, gente. Até amanhã. É hoje, 30 de janeiro, o dia do nosso evento de finanças, economia e mercados mais importante do ano. O Mapa da Mina. Vai acontecer às 8 horas da noite, ele é gratuito e se você já está inscrito, 1 hora antes do evento vai chegar no e-mail que você se inscreveu e no grupo de WhatsApp que você está fazendo parte também, o link para você poder participar. Também é importante você saber que é um evento que não tem replay, então de noite coloca ali na agenda porque vai valer a pena tudo que você vai aprender de uma maneira muito simples e fácil. À noite a gente se vê.